Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e hoje nós estamos aqui para uma aula de arte. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das habilidades humanas dentro da arte. Como todas essas habilidades influenciam na nossa vida e como a arte está em tudo, nas coisas que nós temos na cultura e no nosso dia a dia. Então, para iniciar a nossa aula, eu trouxe essa reflexão. Das habilidades que o mundo sabe, essa ainda é a que faz melhor, dar voltas. Então, aí a gente pode pensar um pouquinho sobre como o mundo muda o tempo todo. Às vezes você não está numa situação boa, mas que logo isso vai mudar. A gente pode pensar também no período que a gente está passando pela pandemia, que daqui a pouco já começa a voltar à normalidade, e como as coisas não são fixas, estão sempre mudando. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Habilidades técnicas e habilidades culturais. Habilidades técnicas. As habilidades que permitem construir e manipular ferramentas com as quais pode-se produzir desde objetos simples até as construções mais complexas. Então, ao longo da história da humanidade, o homem foi desenvolvendo suas habilidades, desde as construções dos objetos mais simples até os mais complexos. Habilidades técnicas. O desenho, por exemplo, a gente pode pensar que o desenho é uma habilidade natural do ser humano e que a gente desenvolve antes mesmo de aprender a ler e escrever. Então, lá na infância, a criança já representa por desenhos. Começam com alguns registros gráficos, aparentemente sem muita representação, mas logo eles vão evoluindo e já começa a representar, a se expressar por meio de desenhos. Então, se a gente parar para pensar também, em algum momento da vida, nós estagnamos no desenho. E o nosso desenho volta a ser uma construção infantil. Aquele que nós aprendemos lá na educação infantil. Com alguns elementos sempre repetitivos. Por quê? Porque a partir de algum momento a gente para de desenvolver essa habilidade do desenho. E quem que desenvolve já vai para um estudo mais técnico, que aí são os engenheiros, os designers, realmente aprende as técnicas que consegue transmitir ou transpor a realidade de uma paisagem, a realidade de um objeto, de uma construção no desenho. Então, habilidades técnicas também contemplam aí habilidade de manuseio, de construção de artefatos, de artesanato, como também o tear. O tear é uma técnica que exige muita concentração, muita criatividade. Então, o que nos diferencia dos animais é essa capacidade de criação, de combinar as cores, de dar asas ao imaginário. Então, a gente não utiliza as habilidades apenas para sobrevivermos, mas para criar também. E as esculturas. Então, as esculturas é uma expressão bem artística que prova que nós utilizamos essas habilidades manuais com bastante precisão. Nós já vamos ver isso. Por que essa precisão? Por que nós temos essa destreza com as mãos, essa habilidade, uma coordenação fina que nos possibilita mexer com pequenos objetos, fazer alguns detalhes e dar quase vida às esculturas, né? Então, olha lá, habilidades técnicas. São possíveis graças à forma das nossas mãos, que permitem a manipulação de ferramentas e instrumentos usados em construções e na elaboração de artefatos. Então, se nós observarmos mesmo as mãos, nós temos as mãos diferenciadas, porque nossos polegares são opositores aos outros dedos. E isso que nos permite pegar as coisas, manipular, ter maior precisão nos nossos movimentos. Os chimpanzés, por exemplo, têm os dedos mais longos e o polegar no mesmo sentido, não é opositor. Então, o que ajuda ele a pular de galho em galho, na sua sobrevivência. E na sua experiência ali, na sua vivência do dia a dia. Então, eles
conseguem caçar, subir em árvores, porque eles precisam dessa habilidade. Então, na nossa escala de evolução, essa questão da mão, do polegar ali, desenvolveu muito e é bastante determinante para os seres humanos. Vamos ver agora uma história de como a arte mudou uma comunidade, de como essas habilidades podem trazer novos conhecimentos e se desenvolver cada vez mais, inclusive mudando a economia de uma região. Olhem esse vídeo lá da comunidade de Bichinhos, em Minas Gerais. Ao fundo, a vista é da Serra de São José. Saímos de Tiradentes e, depois de 7 quilômetros pela estrada de chão, chegamos em Bichinho, região que concentra oficinas de artesanato mineiro. Nossa primeira parada é onde tudo começou, há mais de 20 anos, na Oficina de Agosto, criada pelo artista plástico Totti. Totti veio para cá para ele fazer uma mudança com a nossa região, porque a nossa comunidade não tinha nada de trabalho, para dar emprego para a gente que é daqui da comunidade. Com o desenvolvimento do artesanato, moradores como a Simone, a Cleide e a Cristina não precisaram mais se deslocar para outra cidade. A gente trabalhava em Tiradentes, aí tinha que pegar um ônibus. Muitas vezes aqui era de terra, o ônibus já não vinha porque agarrava quando chovia. Agora não, é só sair de casa e vir para cá. O artista plástico teve a ideia de criar uma oficina itinerante. Tudo feito a partir de material reciclável. As esculturas são feitas com dormentes antigos, as molduras são feitas com as portas, janela, aí ele utiliza as latinhas de óleo para fazer as florzinhas, as tampinhas de refrigerante para fazer florzinha, aí usa ferradura, ele transforma em castiçal, madeira, lata, papel machê. Totti reuniu um grupo de artesãos locais para desenvolverem técnicas diferentes. Alguns deles montaram os próprios ateliês na região. Já faz mais de 20 anos que Naninho montou a oficina aqui em Bichinho. No começo, ele esculpia à noite e trabalhava de pedreiro durante o dia. Hoje, ele é referência nas esculturas de arte sacra. Aqui nós trabalhamos só em família. Aqui é um sobrinho da minha esposa, uma afilhada, é minha filha, né? O outro filho também que trabalha, que hoje não está aqui. Foi às vésperas de uma Semana Santa, quando uma igreja de Tiradentes não podia emprestar uma imagem para a procissão do Senhor Morto, que Naninho esculpiu seu primeiro trabalho, um Cristo na madeira. Nós temos o divino, né, que é o que mais faz, é o que a gente pega encomenda grande, né? Desse corpo você não vai entrar. Fazendo as asas dele. Né? Eu não sei se eu deixo a asa dele polida só na madeira crua, que eu faço. E depois acertar as pinturas dele, que é uma pintura envelhecida. Além de Naninho, outro artesão que começou a trabalhar junto com Totti e que montou a própria oficina é Bajeco, conhecido pela arte em ferro batido. O Totti deu uma grande oportunidade pra gente e fez a gente gostar do que a gente fazia. Que é o principal na vida da gente, você faz o que gosta, né? Senão eu já tinha parado, porque com a concorrência que tem e industrializaram tudo, né? Aí já ficou difícil. Bajeco criou um estilo próprio, inspirado na natureza. Aqui na minha loja tinha muita árvore, igual tem até hoje, pássaros e tal. Foi onde eu comecei a inspirar nisso. Aí comecei a fazer a folha, já era com muita dificuldade, porque é totalmente cortado à mão, com tesoura, manual, com tudo. E foi a partir disso que eu comecei e onde deu certo. As folhinhas das árvores, marca registrada de Bajeco, são feitas uma a uma manualmente. Eu trabalho totalmente artesanal até hoje, por isso o meu já está ficando um pouco difícil, porque o pessoal começou a pegar o trabalho da gente, fazer igual, mas o que acontece? Eles fazem mais industrializado, fazem em alta escala, industrializa aí, consegue fazer muito mais barato que eu. Não é o mesmo trabalho, lógico, porque para fazer muito não pode fazer, né? Tem que ter menos cuidado que eu tenho.
O artesanato de bichinho tem atraído turistas e transformou a região em parada obrigatória na trilha dos Inconfidentes. E continua revelando novos talentos. O que mais que tem aí na pomba, além da pomba? Tem a pomba. Esplendor. Viram só que interessante? Um artista, o Totti, que levou para essa região as oficinas de agosto, que eram oficinas de arte itinerantes. E ali ele desenvolveu e ensinou as técnicas de artes visuais, de manipulação, de escultura em madeira, escultura em diversos artefatos, que eles inclusive acabam utilizando materiais recicláveis, e acabou mudando toda a vida daquela comunidade. Esse artesanato passou a ser uma referência, é conhecido mundialmente por essas características, principalmente esses trabalhos manuais, que só são encontrados lá, feito por esses artistas. Então, é um trabalho bem bacana que vale a pena a gente conhecer e vale a pena a gente pensar também e explorar que habilidade que a gente poderia desenvolver no artesanato. Então, é só uma questão de se dedicar, de tentar várias vezes e aí construir, de repente, uma obra de arte. Esse, então, é o Antônio Carlos Beck, e mais conhecido como Totti, o artista que levou essa oficina para a região de Bichinhos e propagou essa arte. E depois dessas intervenções, novos artistas surgiram, como o Naninho, o Bajeco, que estão lá até hoje propagando aí a arte deles e com referência a Minas Gerais. Então, se vocês perceberam, tem bastante referência religiosa também, como os símbolos da religião católica e como alguns santos, mas também com características e elementos da natureza. Agora vamos falar um pouquinho sobre as habilidades culturais, que por sua vez originam-se na capacidade humana de representar tudo que está ao seu redor, criando símbolos e atribuindo-lhes significados. Esses elementos foram aquilo que chamamos de cultura. Então, habilidades culturais, então agora vai passar a incluir também o que representa aquela região, os costumes, as festas, as crenças. Olha só, uma representação bem autêntica disso é o boi bumbá, o boi de mamão, o bumba meu boi, que é conhecido no todo o território brasileiro. Há mais de 1000 representações dele. E é uma festa que representa várias áreas da arte. É uma festa que inclui música, dança, teatro, literatura, pois ela se origina de uma história, né, de um conto popular, em que o boi é o principal elemento dessa história, em que ele revive. Então, na cultura, conta-se que a Catirina e o Chico, que eram empregados da grande fazenda, moravam lá e cuidavam desse boi, que era o preferido do dono da fazenda. E a Catirina estava grávida e, de repente, veio aquele desejo da gravidez de comer a língua do boi. Insistiu, o Chico não queria fazer isso, mas acabou cortando a língua do boi, o que fez com que o boi viesse a morrer. E aí, desesperados com a reação do dono da fazenda, do fazendeiro, eles entoaram muitas orações, pediram ajuda ao pajé, fizeram cânticos que hoje são ainda representados na festa. E aí reviveu o boi. Então, e esse boi, quando ressuscitou, ele já estava com roupas festivas e o fazendeiro também ficou tão feliz que promoveu uma festa longa, duradoura, que até hoje é lembrada e faz parte do nosso folclore. Aqui nós temos, então, um deus hindu, e aí já faz parte da cultura hinduísta, né? Do hinduísmo, a deusa Ganesha, que é, na verdade, um filho de Shiva, segundo o hinduísmo. E ela tem bastante
representações em todo esse desenho. Essa cabeça de elefante vai representar a sabedoria. Ela tem uma das presas cortadas, que isso vai representar sacrifício, que para chegar na felicidade, para atingir os nossos objetivos, precisa ter sacrifício. Vai ter um ratinho bem aqui embaixo, perto dos pés, que representa perspicácia, rapidez e sabedoria também para resolver os conflitos do dia a dia. Então, tem vários símbolos. Então, isso é a simbologia da crença, da cultura desse povo. E também tem uma historinha curiosa com relação a Ganesha, que conta que Ganesha chegou numa festa com muita fome e comeu tudo. Comeu o que tinha de comida, comeu o que tinha de enfeite, comeu tudo que tinha por ali. E nada saciava sua fome. Até que Shiva, que na cultura hinduísta o poderoso, chegou e deu para ele um prato de arroz torrado. Então, na simbologia dessa crença, significa que o prato de arroz torrado é que Ganesha torrou, queimou os seus apegos, a sua ganância pelo que é material. E por isso nunca se saciava, porque quem só privilegia o que é material nunca vai encontrar a paz interior, a felicidade. Então, depois que ele recebeu esse alimento, passou a perceber a sua essência e cuidar da sua paz interior, que ele encontra a felicidade e se sente saciado. Então, bem interessante também a cultura de diversos povos. E aqui, uma representação do Coliseu. O Coliseu fica lá na Itália. Também foi uma construção artística, pois ele tem em torno de 45 metros de altura, uns dois andares de um prédio, mais ou menos. E era usado na Roma Antiga para lutas, para duelos entre gladiadores e entre animais. Então, foi um período em que a arte se misturava com a violência também. Nesses conflitos eram até a morte, muitas vezes, mas representa aí uma parte da história da humanidade que foi construída aí com habilidades e com a imaginação, com o criativo do ser humano. Então, os frutos da imaginação. Como vimos, as habilidades técnicas e culturais permitem ao ser humano produzir belas obras. Essas criações são possíveis somente porque desenvolvemos a imaginação, que é a capacidade de relacionar imagens, sons, gestos e palavras. As criações humanas podem ser encontradas no dia a dia. As roupas, os utensílios domésticos, as moradias, os veículos, a alimentação, assim como as obras de arte, são frutos da imaginação e da criatividade dos seres humanos. Então, sempre a nossa criação, as nossas habilidades em desenvolvimento com a história da humanidade. Olha só, se a gente reparar nessas roupas, que é mais ou menos lá do século XV, olha a diferença. Então, naquela época, já se tinha uma criatividade com os materiais que eram possíveis na época. E hoje, se a gente comparar, já tem muitos elementos da modernidade. Então, no próprio vestuário, há a arte e a representação do imaginário, da criação. Nos utensílios domésticos, isso a gente já vê mais nesse período contemporâneo, em que os utensílios simples passaram a ganhar um colorido, um formato, uma criatividade diferente. Olha só. Então, aqui, até para coisas simples, olha, para fazer um biscoitinho, a formatos de estrela, de coração. Então, várias modificações aí possíveis com as habilidades em arte. E até mesmo os cortadores. Esse cortador aí mostra um tomate, mas pode ser cortado um outro alimento, que aí já se tornou uma criação artística, mas também uma ferramenta para facilitar o dia a dia. Olha lá o cortador, o descascador de batatas, que ele tem duas opções para ser usado, né? Aqui ele descasca a batata e aqui pode ralar uma cenoura.
E o que também passou a ser demonstrado nas moradias. Então, aqui nós temos as casas de palafita. Claro que a gente vê ali também uma utilização pela necessidade, que provavelmente, morando ali perto do rio, há enchente, há a cheia desses rios. Então, precisa ser a casa elevada, mas sempre uma adaptação com as habilidades que o homem desenvolve. A casa de palha, que seriam as ocas dos indígenas, também sempre utilizando os recursos que tem próximo e adaptando às necessidades da vida do ser humano e da comunidade. Aqui já um iglu, na representação lá dos polos, né, no Ártico, que é bem gelado. E aqui uma casa moderna. Aí já é uma construção civil, uma construção normal, só que ele deu um formato diferenciado. Então, a gente tem essa visão de que a casa tem que ser daquele formato, janela, porta. Há agora inúmeras formas de se fazer as casas, de construir de forma bem criativa. E que começou também lá atrás com os castelos. Na verdade, os castelos, quando começaram a ser construídos, eles não eram pensados para moradia, eram pensados para uma fortaleza, para a defesa, para combate. Então, se a gente reparar bem, ele vai ter sempre torres de observação, para ver se não tem ataque. Normalmente, tem também ali uma única entrada, ou uma ponte de acesso, porque aquilo também vai dificultar uma invasão. No interior, ele vai ter um pátio aberto, porque caso haja uma invasão, os defensores lá da torre ou dos muros pode também agir em caso de perigo. Então, os castelos surgiram lá na Idade Média, lá na Europa, mas sempre com essa intenção de defesa. Defesa e ataque também, de se proteger e manter o seu território. Hoje, o homem também já adaptou a casa sobre rodas. Então, esse aí é um exemplo de motorhome que as pessoas criaram para poder viajar e ainda estar no conforto da sua casa. Então, é um estilo de vida, uma adaptação de moradia que também exigiu bastante criatividade, mas que o homem fez para ter uma inovação no seu modo de viver. Aqui nós temos uma representação de um navio, de vários andares, então que faz a gente pensar, nossa, que capacidade de construção, de conhecimento, que conseguiu fazer algo tão grandioso que é capaz de flutuar e cruzar mares. E na alimentação, então, que a gente pode ver a representação de bolos festivos cada vez mais criativos. Que pode também vir numa alimentação simples, num prato simples de fruta em casa, para atrair aí os não adeptos a comer um vegetal ou uma fruta. Então, há sempre uma maneira de incrementar ou de deixar mais atrativo esse prato. E esse aqui também já é um prato típico, mas também apresentado de uma maneira bem estética, de uma maneira bem bonita. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as obras de arte. A escultura de Vênus de Willendorf, por exemplo, produzida há milhares de anos antes de Cristo, corresponderia à forma como os povos antigos representavam uma deusa mãe. Olhem só essa escultura da Vênus de Willendorf. Ela é uma escultura do período pré-histórico, do Paleolítico. Então, ela é muito antiga, ela tem em torno de 22 a 24 mil anos. E ela tem essa representação da Vênus, né, da deusa mãe, por causa das formas arredondadas, avantajadas. Por quê? Porque naquela época a expectativa de vida era muito baixa, em torno de 20 a 30 anos. E existia também um culto, um misticismo em torno dessa escultura,
que preservava a procriação. Então, era muito importante naquela época a procriação. Então, por isso esse símbolo da mãe, da deusa mãe. Porque naquela época, se hoje ainda existem alguns casos em que a mãe, a gestante, pode vir a falecer, naquele tempo, então, era um risco muito alto. Então, sobreviver, ter uma mãe bem forte para a procriação era muito importante, né, nesse período. Então, enquanto eles manuseavam e esculpiam essas obras de arte, eles acreditavam que estavam alimentando a energia das mulheres para terem mais filhos. Então, por isso também que ela foi muito bem preservada. Se fosse quebrado, se fosse perdido essa escultura, poderia comprometer a energia da procriação, tá? Então, é bem interessante a história dessa escultura. Ela é chamada de Willendorf porque ela foi encontrada nessa cidade, que é lá na Áustria. E como que eles souberam, como que os estudiosos identificaram que eles tinham esse culto, essa ligação com essa obra de arte? Porque ali próximo, então, muito depois da pré-história, ainda haviam comunidades, tribos, que viviam de forma bem afastada da vida urbana e que cultuavam também essa deusa. Então, não havia registro, não havia escritas, mas foi possível fazer essa ligação, porque era o mesmo simbolismo, era a mesma leitura. Então, olha só. Alguns estudiosos acreditam que, por causa das formas arredondadas, volumosas e acolhedora da estatueta, ela teria sido usada como amuleto por mulheres que desejavam aumentar a sua fertilidade. Então, mulheres que desejavam ter filhos, amamentar e aumentar a fertilidade. E as deusas da criação. Então, lá nos gregos antigos, eles cultuavam as musas também. Elas eram divindades que inspiravam os mortais a criar poesias, narrativas, peças de teatro, músicas, cálculos, entre outros. Então, a arte é uma necessidade, é uma maneira de expressão já muito antiga da humanidade. Então, é um momento de lazer. Até hoje, a gente procura, né, uma música, uma obra de teatro, uma peça de teatro, uma apresentação para promover ali um momento de relaxamento, de distração e muitas vezes de reflexão. Então, os significados, olha só, da palavra cultuavam, significa cultuar, prestar homenagem de caráter religioso a seres divinos. E divindade é qualquer ser divino. As deusas da criação. Segundo a cultura grega, quando alguém era tocado por uma dessas entidades, tornava-se capaz de criar obras especiais que impressionavam a todos. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas deusas. As musas eram divindades da Grécia Antiga que inspiravam as criações artísticas. Então, as deusas seriam, segundo a mitologia grega, as filhas de Zeus e Mnemosine. Essas filhas, ao todo, em torno de 9 filhas, deusas, né, musas. Mas aqui nós vamos apresentar só algumas para que a gente possa fazer relação com as habilidades e o conhecimento artístico dos humanos. As deusas da criação. Então, a deusa Clio, a deusa da história, que era a deusa que daria o dom para a pessoa registrar, compreender o momento vivido e o momento passado. A deusa Euterpe é a deusa da música. Ela também daria o dom da música, da criação, da melodia, da compreensão da linguagem musical. E a deusa Erato, a deusa da poesia. Então, cada uma delas tinha características e um artefato que identifica a sua divindade, que identifica o seu dom, a sua iluminação, que eles acreditavam que as pessoas que desenvolviam essas habilidades é porque eram tocados por essas musas.
E a deusa da criação, a Terpsícore, a deusa da dança. Então, aí ela já evidencia um talento para a dança, para ritmos, para a criação de movimentos artísticos. E também a musa Urânia, que seria a deusa da astronomia. Então, ela tocaria com o dom da ciência, da interpretação das estrelas, da criatividade também, do pensamento, além do que era visto, do que se conhecia. Então, agora, para a gente encaminhar para o encerramento da nossa aula, nós vamos pensar em uma atividade. Então, vamos para uma atividade? Então, pensando sobre as musas inspiradoras, as musas das artes, da criação. Escreva o nome das 2 musas retratadas na obra a seguir, de acordo com a arte por elas presididas. Então, vou mostrar para vocês a obra de arte. E reparem bem que uma está segurando uma trombeta, um livro, a outra está segurando uma flauta. E há uma terceira ali, embora nós vamos pensar o nome de 2, mas há uma terceira também segurando uma máscara. Vou dar um tempo para vocês pensarem qual seria o nome da musa que representa a história. Vamos lá? Então, lembraram do nome dessa musa? Vamos ver lá juntos. Clio. Então, ela segura uma trombeta e um livro para registrar os acontecimentos da história. Se você não conseguiu lembrar, eu vou deixar um tempinho para você registrar no seu caderno.
Certo? Conseguiram registrar? E agora vamos lembrar do nome da musa, da música. Como é o nome da musa que toca uma flauta em referência à música? Vocês se lembram? É um nome bem diferente. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, vamos para a correção? Então, olha lá, a musa que segura a flauta. O nome dela é Euterpe, toca uma flauta em referência à música. Mais um minutinho para vocês corrigirem.
Fizeram o registro? Então agora nós vamos comparar. Veja a fotografia da escultura, a Musa Adormecida. É uma outra representação também da musa. Ao comparar essas obras, percebemos que a primeira é uma composição mais solta e natural, que expressa um movimento. Já a segunda é uma criação mais simplificada e contida nas formas. Então, até a técnica é diferenciada. Aqui nós temos uma pintura e aqui uma escultura. Mas as duas fazem referência às musas da criação. Note que cada artista trabalhou o mesmo tema de maneira diferente, mostrando a importância da imaginação e como cada um tem a sua própria percepção das coisas, das cores e do mundo artístico. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa. Realizar um trabalho pode ser bordado, costura, marcenaria, poesia, música ou desenho, que vocês tenham mais habilidade e apresentar para a professora na próxima aula. Então, soltem a imaginação, usem a criatividade de vocês, cada um tem um talento dentro de si e espero que vocês possam me mostrar na próxima aula. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima. Olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau.